Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós estaremos comentando a lição de número 10 da revista da CPAD, que tem o tema A Promessa do Espírito. Mas antes eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito no canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo nos seus grupos. Este tema da lição 10, chamado A Promessa do Espírito Santo, o comentarista ele se utiliza de passagens do Evangelho de João, em João capítulo 14, versículo do 16 ao 18, versículo 26, depois capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e capítulo 20, versículos 21 e 22, que são os textos que ele utiliza na leitura bíblica em classe. O estudo é composto por introdução, depois temos a primeira parte, a promessa do Pai, a segunda parte, o Espírito habita os discípulos, a terceira parte, a promessa do Pai no dia de Pentecostes, e a conclusão para finalizar. Vamos entrar aqui na introdução, que diz o seguinte: nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então aqui a introdução vai comentar e falar aqui sobre o que é o conteúdo desse estudo. Primeira parte, a promessa do Pai. Primeiro, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando Jesus diz assim, Ele vos dará outro Consolador, ele mostra que, com a sua partida, um outro Consolador, ou seja, Deus estaria atuando com os discípulos de uma outra maneira, na outra pessoa da Trindade. Por isso que ele diz um outro Consolador, porque ele estava ali, Deus Filho encarnado, e com a sua partida, o outro Consolador seria enviado para fortalecer os discípulos e auxiliá-los na sua caminhada cristã, na divulgação do Evangelho. 2. O Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Parácletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Parácletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação aos outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Então, mostra que na formação de Deus, na sua composição, as três pessoas pertencem à mesma essência, à mesma substância. Vamos entrar aqui no terceiro ponto. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14, 18, é orpanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que Nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, Nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. É isso que está lá, quando você abre sua Bíblia em Mateus,
no capítulo de número 28, versículo 20, onde Jesus, no finalzinho ali do Evangelho de Mateus, ele vai dar uma palavra de conforto para os discípulos, quando ele afirma o seguinte, lá em Mateus 28, no final do versículo 20, que ele diz assim, ó, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como que Jesus estaria convosco com os discípulos todos os dias? Porque ele, encarnado, estava, mas subindo aos céus, como ele estaria convosco todos os dias? Como ele estaria com os discípulos todos os dias? Através do Espírito Santo, do Consolador, que seria enviado. É dessa forma que ele permanece com cada um que nele crê, consolando até a consumação dos séculos. Então essa é a palavra de salvação, a palavra de edificação para as nossas vidas. Segunda parte. O Espírito habita os discípulos. João 20, 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica, onde se encontram os versículos 21 e 22, começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, como ao imediato, de João 20, 22. Ponto 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é empusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2, 7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37, 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Interessante que essa passagem, né, que está lá faz parte da leitura bíblica em classe, que é João 20, 22, que diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, alguns pregadores aí, no seu malabarismo, eles pegam o microfone e sopra, né, para acreditar que assim a igreja ali, as pessoas vão manifestar, vão falar em línguas, como se ele fosse Jesus assoprando o Espírito. Mas se você ler o contexto, Jesus fala assim, ó, recebeu o Espírito. Mas não tem manifestação de nada acontecendo. Ele manifestou que ocorreria alguma coisa futuramente. Ou seja, ele fez uma promessa, receber o Espírito, ou seja, vai receber no momento certo. Mas ali naquela passagem não teve nenhum tipo de registro, não tem registro mostrando que aconteceu alguma coisa com os discípulos. Foi Jesus prometendo que iriam receber o Espírito, ou seja, vocês ficam dispostos para receber o Espírito, porque ele virá. 3, um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu no Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até aos confins da terra. Então, o comentarista ele tem uma posição que eu não concordo, essa parte que eu discordo dele. Porque ele está ensinando que, em João 20, 22, quando Jesus diz assim, ó, e assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito, ele crê que aconteceu alguma coisa naquela hora ali. Quando Jesus falou assim, ó, recebeu o Espírito. Ele crê que aconteceu alguma coisa, mas o texto bíblico não dá essa garantia. Não tem nenhum registro falando que aconteceu. Quando Jesus diz, ó, recebeu o Espírito, Jesus está pedindo, solicitando para que eles estejam disponíveis para receber o Espírito. Ó, recebam o Espírito. Mas não aconteceu nada ali naquele momento, em específico. Tanto é porque Pedro, depois, né, lá na frente,
ele vai, no próprio Evangelho de João, ele vai, naquele episódio ali onde ele está pescando, ele não tem a consciência plena de que Jesus ressuscitou totalmente, de que deveria fazer a obra de Deus, porque ele voltou para a sua pescaria, voltou para ser um profissional da pesca. Então não houve ainda. Essa palavra de Jesus não é que ele proferiu para acontecer alguma coisa naquele momento, mas ele proferiu para falar, olha, vocês vão se preparem para receber o Espírito, receber ele. Quando chegasse o momento, foi em Pentecostes que aconteceu isso. Então o comentarista que ele tem uma posição que eu discordo dele nessa questão. Terceira parte da lição. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Primeiro, de repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, do 1 ao 4. Então aqui sim, aconteceu o evento que Jesus falou, pediu para os discípulos estarem preparados a receber o Espírito Santo. E aqui aconteceu então esse derramamento, esse sopro, né? O efeito realmente espiritual nos discípulos. Aqui sim. 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito Santo ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ponto 3. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habitou os discípulos, a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Mas as línguas de Atos 2:11 eram idiomas mesmo. Não eram expressões espirituais que não davam para entender. Eram idiomas, porque as pessoas entenderam a pregação. Estavam muitas pessoas presentes em vários lugares ali em Jerusalém e elas entenderam. Então eram idiomas realmente humanos, que foram concedidos pelo poder sobrenatural de Deus. Tanto é que acontece que existe uma teologia pentecostal da Assembleia de Deus, existe a defesa de que a única prova de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a única prova visível, física, é o falar em línguas. Defende que esta é a única visível inicial. Mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, mostra duas evidências. Se você pegar a sua Bíblia, em Atos 19, versículo 6, vocês vão ver que tem uma outra evidência também, não apenas a língua. Ou seja, não seria apenas a língua estranha a única evidência inicial. Atos 19, versículo 6, que diz o seguinte: E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Se você olhar no original grego, aqui são duas palavras gregas diferentes. Tem a palavra grega para línguas e a palavra grega para profetizar. Então, ou seja, não é apenas a língua, o sinal visível inicial. Tem aqui mostra que também alguns ali profetizavam. Então,
não é a única evidência física o falar em outras línguas como prova de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Conclusão. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor, Jesus, em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Então aqui está a lição de número 10, que nós podemos comentar neste vídeo. Eu agradeço a cada um que até o final do vídeo acompanhou e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.